Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live de todas as terça-feiras. Nossa primeira live do ano, também a primeira terça-feira do ano. E a nossa live todas as terça-feiras às 19h57. Por aqui, dividindo conhecimento, falando sobre cabelos, e hoje eu vou estar dando 5 dicas de como fazer uma escova perfeita. Então, nosso título de hoje, 5 dicas para uma escova perfeita. Quero ressaltar que existe um passo a passo para se fazer uma escova perfeita. E hoje eu estou falando de 5 dicas. Então, existe uma diferença de um passo a passo para uma escova perfeita e a diferença entre o passo a passo e a diferença das 5 dicas. Não pode confundir as dicas com o passo a passo. Eu tenho um conteúdo feito a respeito do passo a passo para uma escova perfeita. E hoje é apenas 5 dicas. Então, para ficar bem explicadinho e não haver a confusão, né? Não confundir o passo a passo de uma escova perfeita com as dicas. Lembrando ainda que só existe escova perfeita quando se tem saúde no fio do cabelo. Lembrando que a pessoa que ela almeja fazer uma escova perfeita, atender o seu cliente, entregar um trabalho com perfeição, ela precisa em primeiro lugar pensar na saúde do cabelo, na saúde do fio capilar, do que na beleza. Até mesmo porque é uma frase que eu repito e sempre vou repetir: não existe beleza sem a saúde. Um cabelo que ele está em estado de danos é muito complicado, ele não tem brilho, ele não tem caimento, ele não tem alinhamento, então esse cabelo não tem beleza. Então, como que pode acontecer aí uma escova perfeita? Então eu quero fazer esta observação, que só existe escova perfeita quando se tem saúde no fio do cabelo. E para se ter saúde capilar, então existe aí uma série de passo a passo, uma série de cuidados diários, não só por parte do cliente, e sim por parte do profissional ou dos profissionais que atuam no mercado. Existe aí muita responsabilidade, tanto com procedimentos químicos, tanto com cosméticos, a maneira, a técnica como que se faz um cabelo, o conhecimento, né, dentro do cosmético, dentro de técnicas, dentro de aplicações, dentro de tempo. Então existe aí uma série de coisas que são necessárias para que se haja então saúde capilar. E ficou aí então a dica para que não haja confusão, tanto do passo a passo com as dicas e tanto também da escova perfeita com relação à saúde capilar. Para quem não me conhece, eu sou Maria Inês Ferreira, cabeleireira, instrutora e mentora capilar, também terapeuta capilar, e todas as terça-feiras eu estou por aqui disponibilizando um pouquinho do meu tempo para entregar conhecimento para quem almeja entrar para essa área da beleza, para quem decidiu entrar, fazer essa caminhada juntamente com tantos outros profissionais existentes. E eu resolvi falar na base da profissão. Por que eu resolvi falar na base? Porque toda base que ela é bem estruturada, obviamente lá na frente irá ter excelentes profissionais. Eu poderia estar aqui hoje disponibilizando um pouco do meu tempo para falar sobre química, para mostrar sobre colorimetria, técnicas de mechas, falar sobre corte, mas não. Eu prefiro falar sobre a base da profissão, porque é tão difícil encontrar alguém que queira se dispor a ensinar, a falar sobre esta parte, porque geralmente dentro dos cursos essa parte ela é muito complicada, tanto para o instrutor até mesmo para o aluno,
para ele aprender uma parte que exige muita concentração, exige muito do psicológico, é uma parte bastante cansativa, aonde a pessoa a qual ela está interessada em aprender, ela quer passar logo essa parte, porque ela quer fazer as técnicas, ela já quer pintar, ela já quer cortar, ela já quer ver resultado. Só que não existe um resultado sem aprender essa estrutura, sem aprender esta parte que ela é tão importante. Então eu venho sempre aqui falar sobre escovas capilar. Porque quem aprende a escovar cabelo aprende uma base, uma estrutura de profissão, entra para esse mundo da área da beleza, para a profissão cabeleireira, ela entra assim de cabeça, ela entra sabendo tudo, ela entra conhecendo realmente o que é um cabelo, como trabalhar com ele, ela entende todos os fios de cabelo, todos os grupos de cabelo. Então quando você aprende essa parte, você consegue ter uma demanda muito maior, com certeza o seu êxito dentro da profissão ele será muito amplo, de muito conhecimento e com resultados muito excelentes. E eu trago hoje então essas 5 dicas, que elas são muito importantes, principalmente para quem está entrando aí na área. Quem já é da área, com certeza vai entender muito bem o que eu estou falando. A pessoa que ela já está voando nesse mundo, para ela isso aqui talvez seja até insignificante, mas para uma pessoa que ela está no seu início, ou para uma pessoa que ela não conseguiu se reciclar, ou para uma pessoa que ela já passou 1, 2, 3 cursos e talvez ela nunca ouviu falar o que eu vou falar aqui hoje. Então, para essa pessoa é muito importante. O que eu vou falar aqui entrega muitas respostas para muitas pessoas que ainda não conseguiram identificar onde está o problema dela. E talvez com uma simples palavra, um simples gesto, consiga resolver muitos assuntos dentro do espaço de beleza, ali na hora onde você está atuando. Talvez você consiga lembrar do que foi falado aqui e trazer para a sua realidade na hora que você está executando uma técnica em escova. E antes de eu passar essas 5 dicas, o conteúdo hoje ele é bem curto, então antes de passar essas 5 dicas, eu gostaria que você curtisse, que você compartilhasse, que você se inscrevesse no meu canal. Isso é muito importante para mim. Meu canal lá no YouTube, Maria Inês Ferreira Mif. Coloca o sininho lá para quando houver um conteúdo novo, então você está a par do que está acontecendo e ir buscar esse conteúdo lá. Com certeza ele ajuda muitas pessoas e cada vez que você curte, que você compartilha, que você se inscreve, então me incentiva a mais estar aqui fazendo esses conteúdos. Eu também gosto de fazer conteúdos curtos, porque eu entendo que dentro de um aprendizado, quando você coloca muitas coisas, fala muitas coisas, então as pessoas elas não conseguem fixar, elas não conseguem pegar. Então por isso eu falo de vários assuntos e nesses assuntos eu vou especificando sempre por parte, conteúdos pequenos, conteúdos leves, para que você possa aprender mais. E vamos lá então. A primeira dica, tudo que eu vou falar aqui hoje eu já fiz conteúdos mais aprofundados e eles estão aí no meu Instagram ou no meu canal no YouTube. Então isso aqui já foi falado em algum momento em um outro conteúdo durante o ano de 2022, o qual eu passei o ano inteiro fazendo live a respeito de escovas capilar. E hoje eu resolvi unir essas 5 dicas. Então, cada dica dessa tem um conteúdo aprofundado aí no YouTube ou no meu Instagram. E vamos lá, a primeira dica, que a primeira dica ela está no lavatório, aonde é o início da sua técnica. O lavatório é onde começa tudo. Quando você erra no lavatório, obviamente você vai errar após o lavatório. E você já vai começar tendo dificuldade ali na hora de fazer a penteabilidade
no fio do cabelo. Então, quando você vai para o lavatório, você precisa acertar a sua higienização lá no lavatório. Você precisa entender, você precisa saber com o que você vai lavar esse cabelo, aonde que você vai aplicar esse produto no cabelo. Ele é um produto para o fio do cabelo, ele é um produto para haste capilar, ele pode ir até lá o couro cabeludo, ele tem que se manter nas pontas do cabelo, ele tem que ficar por quanto tempo, esse produto ele vai me ajudar na minha técnica de escovação. Então são detalhes os quais você precisa entender, você precisa saber e você precisa aplicar. Um cabelo, quando ele fica mal lavado, com certeza ele vai dar problema logo na penteabilidade. O cabelo mal lavado, ele não tem um caimento, a divisão dele, nós não conseguimos fazer a divisão correta. O cabelo ele fica todo junto, ele na hora da escovação ele demora mais para escovar, ele não dá brilho, ele fica pesado, ele fica estático. Então quando se lava um cabelo mal lavado, o que não tem nada a ver com o que eu disse antes, que você precisa saber com que vai lavar, por que vai lavar, quanto tempo vai ficar. Cabelo mal lavado é quando você lava mal, você faz a higiene desse couro cabeludo e dessa haste capilar de forma incorreta. Você não consegue tirar toda a impureza, ou você não consegue tirar o produto mesmo que você colocou ali, você deixa excesso de produto nesse cabelo. Então isso é um cabelo mal lavado, o que não tem nada a ver com o seu entendimento em que shampoo eu vou usar nesse cabelo, como que eu vou aplicar esse shampoo, eu devo colocar na haste capilar, não devo colocar, William, arruma pra mim aqui, caiu. Não devo colocar, ou por que eu vou colocar. Então, um assunto, ele não tem nada a ver com o outro assunto. Espera um pouquinho. Entra lá embaixo. Ai, acho que agora não vai cair mais. Só um pouquinho. Agora sim, aqui nós temos uma peruca, e embaixo nós temos uma boneca com cabelo, e embaixo nós temos um cabelo artificial, e aqui nós temos uma peruca de cabelo humano mesmo. Essa peruca a qual eu levo em todas as minhas lives para fazer demonstração. Essa peruca ela já foi descolorida, ela já foi cortada, ela já foi lavada, ela já foi feito vários tratamentos, várias aplicações. Então ela é minha peruca modelo, entre outras as quais eu tenho. Tá, então a primeira dica é a higienização, a qual eu acabei de falar, que o seu conhecimento em produtos com que lavar, em conhecimentos de fio. Por que eu devo lavar com tal shampoo? Por que eu não devo lavar com tal shampoo? E também a falta de lavar o cabelo corretamente, lavar bem lavado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra coisa. E as duas coisas têm tudo a ver com a escova perfeita. Na hora que você tirar essa pessoa, essa cliente do lavatório e trazer ela para a cadeira, então se essa parte ela não ficou bem elaborada, bem feita, obviamente os problemas começarão a acontecer, e daí para frente então os problemas eles vão
vindo e vão vindo, e quando terminar, obviamente, o resultado ele vai estar ali prejudicado devido a esse acontecimento no lavatório. E após a lavagem, então nós temos o alinhamento. Quando nós falamos em alinhamento, nós estamos falando da forma de penteabilidade desse cabelo. Inclusive, quando nós lavamos o cabelo corretamente, quando a higiene é correta, o cabelo ele se torna mais fácil de fazer o alinhamento. Vou dar um adendo aqui. Quando nós não alinhamos o cabelo de forma correta para a escovação, a maneira com que nós penteamos o cabelo já causa frizz. Além de causar danos, ela já causa frizz. A maneira com qual nós dividimos o cabelo, a maneira com que nós colocamos esse cabelo na cadeira, o posicionamento, o qual nós colocamos esse cabelo ali, a hora que nós estamos preparando para escovar, ele faz toda a diferença. E talvez, para quem já fez um único curso ou 2 cursos básicos, isso nunca foi falado para a pessoa. Porque geralmente nas escolas é muito tumulto, é muita gente. Então, uma pessoa que faz um curso, obviamente, por raciocínio lógico, ela já sabe que lavou, tem que pentear o cabelo e tem que dividir esse cabelo, né? Então, esse alinhamento nada mais é do que a divisão. Só que a forma qual você vai pôr esse cabelo, a forma com qual você tira esse cabelo do lavatório, um outro exemplo, enrolar o cabelo na toalha apertado. Além de causar frizz, além de puxar a raiz, além de causar quebra, ainda achata a raiz do cabelo. Imagina se é um cabelo que a pessoa já reclama da falta de volume. Se é um cabelo fino, né, que já não tem peso, e a pessoa não quer esse cabelo ali Mona Lisa. Então, essa forma qual você sai do lavatório, ela já está te prejudicando. Uma outra frase que eu uso muito e que é verdadeiro, é fato. Cabelo, ele é uma programação. A forma que você programar ele é o que ele vai ficar. E quando você programa ele de forma errada ou de forma contra o que você vai fazer, o prejudicado é você. O prejudicado é o seu resultado. E infelizmente nós escutamos algumas frases por aí como, nossa, que cabelo ruim. São frases que são ditas por aí, nós costumamos ouvir, as pessoas costumam falar, só que ela nunca percebeu que cabelo é uma programação, que você precisa entender o crescimento do cabelo, você precisa entender o fio, a densidade, né? E colocar esse conhecimento juntamente com o desejo do seu cliente para que saia uma escova perfeita. Então, o alinhamento do cabelo, ele tem tudo a ver com a escova perfeita. A maneira com que você tira a pessoa do lavatório e traz para a cadeira, né? Um outro exemplo eu quero dar, uma pessoa que ela tem os cabelos descoloridos. Tem o cabelo fino e descolorido. O cabelo descolorido, ele costuma embaraçar mais do que um cabelo que não tenha luzes. E óbvio que um cabelo que não contém luzes, ele pode embaraçar por ele estar poroso, ele pode embaraçar por ele ser muito fino, por ele ser crespo, né? São vários os motivos que se causa o embaraço no fio do cabelo. Porém, o cabelo descolorido, ele tende a embaraçar muito mais. E se a pessoa que faz a higiene não souber fazer a higiene correta nessa parte, nos fios, ao invés de apenas enluvar na hora que está lavando, essa pessoa fazer movimentos que faz o embaraço, obviamente esse cabelo vai sair do lavatório mais embaraçado do que ele foi.
E isso vai prejudicar o profissional na hora de fazer o desembaraço, vai prejudicar o profissional, vai prejudicar o fio do cabelo também, que pode causar o rompimento, vai ocupar mais tempo, vai causar dor. Quem estiver no salão vai perceber que está havendo alguma coisa ali. Então são detalhes. Você precisa jogar no seu time. Você precisa entender que quando você lava corretamente, você traz para a cadeira e vai fazer esse alinhamento. Esse alinhamento ele precisa ser coerente ao que você vai fazer, aos seus próximos passos. Isso vai te ajudar, economizando seu tempo, economizando produto, economizando a dor ali do cliente. Você vai ter aquela situação a qual você tá dominando toda a situação. A partir do momento que você faz isso de uma forma que te prejudica, então você deixa de dominar a situação. E obviamente você vai perder tempo, vai gastar mais produto, obviamente a cliente vai perceber que aquele cabelo está muito embaraçado e às vezes o cabelo dela nem embaraça tanto assim lá na casa dela. Então é uma situação de tomar cuidado. Essa segunda dica, então, eu estou falando do alinhamento, eu estou falando da divisão. Você já precisa dividir esse cabelo de forma que vai te auxiliar, de forma que vai trazer toda a expectativa de um trabalho melhorado para você. E quando nós falamos da divisão, nós estamos falando da divisão de um todo. Eu tenho um conteúdo falando sobre a divisão de cabeça e da divisão de cabelos. A forma como você divide um cabelo, ela é muito importante e ela tem ligação com o resultado. Você quer dar volume a um cabelo? A forma que você divide o cabelo, você quer dar movimento nesse cabelo? Então, se você dividir esse cabelo na vertical, na horizontal, na diagonal, então tem tudo a ver com o resultado. Então essa parte do alinhamento, ela é importantíssima e ela não pode ser negligenciada. Ela precisa ser feita conforme o desejo da cliente, o que a cliente quer nesse cabelo e conforme o que você pretende fazer nesse cabelo. E isso precisa estar alinhado. Após essa parte de alinhar o cabelo, que você preparou esse cabelo, obviamente aí você já passou um protetor nesse cabelo, então nós precisamos ajustar os equipamentos. E quando eu falo de equipamento, eu não estou falando do equipamento correto, eu estou falando do equipamento ideal. Não adianta você lavar ele corretamente, não adianta você fazer o alinhamento corretamente e você escolher um material que não esteja de acordo com aquilo que você se propõe a fazer nesse cabelo. Eu vou fazer uma escova que ela seja ondulada e você pega uma escova que ela seja larga. Não adianta que ela tenha um diâmetro maior, que ela seja muito larga. Não adianta você querer fazer uma escova, mesmo que ela seja ondulada, e pegar uma escova pequena. E a escova ela precisa ser ideal também, não somente no tamanho, no diâmetro, mas ela precisa ser ideal nas cerdas. Você precisa entender sobre as cerdas do seu equipamento. A outra situação é o calor do secador. É como você vai utilizar. O secador ele tem a parte quente, tem a parte fria e você tem que saber utilizar a temperatura do secador. Ele pode ser potente? Sim, ele pode ser potente, mas eu preciso usar toda a potência? Talvez toda a potência ela vai te prejudicar, dependendo do cabelo, dependendo do estado que está o cabelo, dependendo do que você vai fazer no cabelo, Então, o secador muito potente, você precisa trabalhar na mesma velocidade dele. Se muitas vezes você trabalha numa velocidade inferior ao seu secador, obviamente esse cabelo ele vai ficar seco antes de eu conseguir a modelagem, antes de eu conseguir o efeito que eu quero.
E depois que o cabelo secou, não tem mais jeito, aí tem que molhar o cabelo novamente. No início eu disse que cabelo é programação. E quando que o cabelo fica programado? Quando ele está seco. Quando o cabelo secou, você já não consegue fazer mais nada. Então, essa parte do equipamento é como eu estou dizendo, não é o equipamento certo, é o equipamento ideal. Você precisa entender dos tamanhos de escova, dos diâmetros, das cerdas, por que tem que ser essa cerda? Por que eu vou utilizar essa cerda? No que ela me auxilia? O que eu quero entregar que eu tenho que usar essa cerda? Qual a velocidade ali, a temperatura do secador? Por que eu tenho que diminuir? Né? Muitas vezes, muitas pessoas, né, querem escovar um cabelo muito rápido, um cabelo louro e queima todo esse cabelo, amarela, enche de manchas. E daí? Isso é uma escova perfeita? Onde é que está o erro? Está no cabelo? Aonde que está o erro, será? Né? Muitas pessoas não acreditam que o calor do secador, que ele retira a cor. Posicionar o secador em cima do cabelo, ali da fibra capilar, um cabelo principalmente descolorido, um cabelo fino, óbvio que vai causar um dano, óbvio que vai mexer na cor desse cabelo. Então é muito importante entender do equipamento, entender o seu equipamento. E essas dicas que eu estou dando aqui, elas são dicas ouros. Elas são dicas que elas valem ouro, porque em toda a escova elas são utilizadas. Não existe escovar cabelo sem dar atenção a esses mínimos detalhes. Então, elas são preciosas demais. E a quarta dica é a posição. É a posição. Eu seria capaz de fazer assim vamos dizer, uma aposta. Para quem está fazendo curso, para quem já fez curso há anos atrás, se algum instrutor usou a palavra posição. É muito difícil um instrutor usar essa palavra de posição. Que a posição ela é importantíssima na hora de escovar o cabelo. No meu treinamento eu tenho uma aula falando só de posição. Eu percebi isso quando eu ministrava curso em uma escola. Eu percebi as pessoas elas não conseguem entender que a cadeira ela é hidráulica, ela é móvel, ela mexe conforme a sua precisão. As pessoas elas têm dificuldade de entender que o pescoço do cliente ele se move para um lado, se move para o outro, e elas têm dificuldade também de se locomover, de abaixar o seu corpo, levantar e erguer os seus braços na hora de escovação. E eu falei que eu sou capaz de fazer uma aposta que muitos instrutores, aliás, eu não conheço nenhum que fala sobre posicionamento. Nenhum instrutor fala assim, olha, você precisa entender a posição. A maioria fala assim, você põe o secador assim, você pega assim. Eu acho uma falta, acho não. Eu tenho certeza que aí existe falta de comunicação, falta da pessoa realmente chegar e falar. Vamos falar sobre posição. Você precisa entender a posição. Você precisa entender que essa cadeira, ela é móvel, ela abaixa, ela levanta, ela vira para a esquerda, para a direita, ela vira conforme a sua necessidade. Você precisa entender, isso faz parte do seu equipamento. O carrinho, o pente, o borrifador, os prendedores, tudo isso faz parte de equipamento e tudo isso está relacionado às posições. Então o profissional ele precisa ter uma posição, a cadeira precisa ser ajustada em uma posição, uma cadeira muito alta, uma cadeira muito baixa, um cabelo muito comprido, um cabelo muito curto, isso precisa ser ajustado. E se não houver esse ajuste,
com certeza você vai ter um resultado, você vai ter um mau resultado. E talvez o que eu estou falando aqui, muitas pessoas acham que seja insignificante. Não é insignificante, é altamente necessário. Uma outra coisa é o posicionamento de uma cliente. Eu não tenho nenhuma cliente, vou usar a boneca aqui. Então, olha, a posição da cliente, ela precisa ser bem ajustada na cadeira. Quando a cliente está aqui na nossa cadeira, vixe, caiu de novo aqui. Peraí que eu vou ajustar aqui. Quando a cliente está aqui na cadeira, nós precisamos pegar o pescoço dessa cliente, a cabeça dela, e movimentar conforme a nossa necessidade. Se eu quero escovar a hairline, essa pessoa, eu preciso movimentar a cabeça dessa pessoa, posicionar de uma forma que eu consiga escovar essa hairline. Se eu vou escovar a nuca, eu preciso posicionar essa pessoa de uma forma que eu vá conseguir escovar essa nuca. Quando a gente fala assim, parece assim muito insignificante, mas o que eu vejo de pessoas que vão escovar cabelo e a cliente está com o pescoço reto e ela quer escovar a nuca e ela não consegue escovar a nuca e ela também não consegue posicionar a cliente, ela não tem aquela, vamos dizer, aquela autonomia de posicionar o cliente conforme a necessidade dela, mesmo que ela está sabendo que a responsabilidade da entrega de um bom trabalho é dela. Ela mantém a cabeça do cliente assim, e hoje em dia nós enfrentamos um outro problema que são os celulares. Hoje em dia as clientes, elas vêm para o salão com o celular e elas querem ficar de forma que elas consigam ver, escrever, conversar no celular. E aí então essa parte da posição, ela fica mais complicada ainda. Existem profissionais que ele não consegue ter essa comunicação com o cliente, ele não consegue pedir licença, falar para ela que ela precisa posicionar o pescoço, porque ele precisa entregar um trabalho bom, um trabalho excelente. E aí então a cliente vai embora com aquele pescoço aqui, com os cabelos todo arrepiados, cheio de frizz, e o que acontece? Não sai uma escova excelente, não sai uma escova com perfeição, por falta de comunicação, por falta de ajuste. E muitas pessoas, elas desacreditam que isso seja importante. Mas existem mais motivos ainda que a posição é importante. A posição é importante para você não queimar o seu cliente, a posição é importante para você poder se manter com saúde. A posição ela é importante para o secador, a escova, ajustar e pegar na parte correta onde você precisa trabalhar esse cabelo. Então a posição ela é importante em tudo. E são mínimos detalhes que muitas vezes, eu diria que todas as vezes, nas escolas não é explicado. Não é ensinado. A maioria das vezes é aquilo que eu já falei anteriormente: põe o secador aqui, põe o secador, mas a pessoa que está aprendendo, ela não entende que aquilo é posição, que está se falando de posição. Não é usado esse termo, eu vou te ensinar a posição. Você tem que posicionar o seu cliente assim, posicionar essa cadeira assim, você precisa se posicionar de tal forma, você precisa posicionar a escova aqui, você precisa posicionar o secador. Então tudo isso é posição, é de secador, é de escova, é do borrifador, é do prendedor, tudo é posição. Isso é detalhe e é altamente necessário. E fica aí essa quarta dica para você se ligar nas posições aí. E a nossa quinta e última dica de hoje é a técnica. Técnica de escovar cabelo. Muitas pessoas falam assim, as técnicas de escovar cabelo.
técnica de escovar cabelo liso, técnica de escovar cabelo curto, técnica de escovar cabelo ondulado, cabelo cacheado, cabelo descolorido, cabelo isso, cabelo aquilo. Eu digo que técnica de escovar cabelo, ela é uma só. Só existe uma técnica de escovar cabelo. Agora, a maneira como você vai exercer essa técnica é que existem as diferenças. A maneira a qual você vai começar a fazer esse trabalho é que é diferente. Porque existe uma coisa chamada análise. E dentro da análise, você tem que ver como você vai exercer a técnica de escovar cabelo. Então, você precisa entender que técnica é uma só. E a forma a qual vai exercer essa técnica é o que vai entregar um resultado de uma escova excelente. Então, quando nós lavamos corretamente, alinhamos corretamente, pegamos o equipamento correto, posicionamos corretamente e exercemos corretamente a técnica de escovação, obviamente que o trabalho vai sair perfeito. Obviamente que esses são as 5 dicas principais e que não tem nada a ver com o passo a passo da escovação, mas essas 5 dicas, elas são ouro, elas são essenciais e cada uma delas tem um conteúdo focado, aprofundado no meu Instagram. Se você não viu, corre lá, procura lá, que com certeza você vai encontrar. Essas foram as 5 dicas de hoje e até terça-feira que vem, onde eu vou estar aqui falando sobre oleosidade. Terça-feira que vem eu vou estar aqui, neste mesmo lugar, não assim como uma cabeleireira, como uma instrutora, mas sim na posição de terapeuta capilar, falando sobre oleosidade. Como trabalhar com um cabelo oleoso. É terça-feira que vem, às 19h57. Até lá!